Nós vamos dar sequência agora com a palestra sobre nova relação médico-paciente com Daniel Kruglenski. É isso, Daniel? Acertei o nome? Você acertou, sim. Você tem um sotaque um pouco americanizado, mas foi ótimo. Foi bem. Tá joia. Eu queria agradecer a SBOT pelo convite. Queria agradecer ao Leandro Enisman, que me convidou, e queria agradecer ao Bernardo, Rafael e Sandro aí, por me receberem. Obrigado pela palestra também, Patrícia, foi muito boa. E para mim é uma alegria poder falar para residentes, porque eu sou cirurgião do aparelho digestivo, mas eu falo muito sobre consultório. Tem um evento chamado O Consultório, e o momento de começar a plantar a sementinha de um consultório é agora, é na residência. Não dá para você ficar esperando 10 anos para querer começar a atender um consultório. Então, eu queria começar essa palestra soltando uma pergunta aí. Algum de vocês já atende em consultório? Eu queria ver a resposta. E enquanto vocês vão dando a resposta, eu vou falando que crescer o consultório não é fácil. Então, eu decidi fazer um evento chamado O Consultório, e nele a gente traz as ferramentas para você melhorar o faturamento, aumentar o número de pacientes, viver com mais realização, ser mais realizado na profissão e ser, consequentemente, mais feliz. Porque tem muitos desafios nesse caminho. Hoje eu vivo de consultório, mas não foi fácil. E o momento é agora. Vamos ver a resposta aí. Vocês conseguiram? Então, Daniel, isso, só para avisar todo mundo que existe um espaço de consulta no menu à direita, vocês podem colocar sim ou não, vai ter essa pergunta e depois outra. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Então você vê que na residência a maioria das pessoas ainda não começou a fazer um consultório, e agora eu queria saber de vocês se vocês têm intenção de viver de consultório, de atender consultório. Então, uma nova pergunta. Você pretende atender em consultório para a sua vida? E vamos ver a resposta aí de vocês. Aí a resposta vem, não, ninguém quer atender em consultório. Pessoal, obrigado, foi ótimo. 95% das pessoas querem atender em consultório. Então, antes de começar a falar sobre a nova relação paciente, nova relação médico-paciente, eu queria falar um negócio para vocês, pessoal. A hora de plantar a semente para você viver do consultório daqui 5 ou 10 anos é agora. Não adianta você esperar alguma coisa cair do céu para você começar a pensar num consultório, a hora é agora. E se você quiser colher maçã, você tem que plantar maçã hoje. Não adianta você plantar batata a vida inteira e esperar que venha maçã daqui 10 anos. Então a hora é agora. Bom, quando eu fui montar essa palestra e começar a falar sobre essa nova relação médico-paciente, eu decidi ouvir de quem viveu muito a velha relação médico-paciente. Eu fui conversar com meu avô, que tem mais de 80 anos, que é médico também, mas na sala, no almoço, onde estava ele, minha avó, quem me contou uma história que eu achei muito interessante foi a minha avó. Ela fala que a minha bisavó, quando ela tinha 36 anos, ela começou a ter dor em todos, ela tinha uma cefaleia muito intensa, e nada melhorava aquela cefaleia. E tinha um médico de família que ia na casa dela, e sempre que ela tinha crise, ele não sabia mais o que fazer, ele já tentou dar todos os analgésicos aí, os mais fortes, os mais fracos, e nada melhorava. E na última crise ele falou, olha, a próxima vez eu venho com o padre aqui fazer uma extrema-unção. Aí chamaram um outro professor para vê-la, e esse professor indicou, ele falou que a cefaleia dela era por causa dos dentes. Ele indicou ela extrair todos os dentes. O que eles fizeram naquela semana? Eles foram até o dentista e falaram, estamos aqui com uma ordem médica, eu preciso tirar todos os dentes. E o dentista ele começou pela arcada superior e foi tirando um a um. E quando ele tirou toda a arcada superior, minha avó conta que os dentes eram perfeitos e o dentista começou a chorar e ele se negou a tirar a arcada inferior. E fato é que ela fez uma... Essa história eu estou contando em 2 minutos, mas você sabe como é que é os avós. Foi umas 3 horas de história. A dentadura provisória ficou perfeita, ficou maravilhosa e durou para sempre e tal. Mas fato é que 2 semanas depois ela teve uma baita cefaleia de novo e nada melhorava, e depois descobriram que melhorava com café. E ela ficou bem com cafeína. Por que eu estou contando essa história? Porque essa relação muito paternalista do médico mandar e o paciente precisar obedecer, ou obedecer sem questionar, ela veio até muito pouco tempo agora. Eu não sei, o Rafael que está aqui, que também tem mais ou menos meio contemporâneo meu, deve ter pego isso no HC, eu não sei se vocês pegam hoje em dia, mas assim, de você mandar e o paciente obedecer sem questionar, sabe? Eu sou gastro, né? Então, às vezes, paciente com gastrite, se eu falasse qualquer coisa para ele, ele fala, não, tá bom, doutor, eu vou fazer. Mas quem faz consultório percebe que hoje essa relação mudou. Essa relação tem mudado. E por que tem mudado? Porque as pessoas têm muito mais informação. A gente fala mal de Google, mas o Google
hoje em dia, ele traz informação muito correta para as pessoas. Então, às vezes, no consultório, o paciente chega com uma informação que, às vezes, ele sabe muito mais do que você sobre uma doença, principalmente se a doença for rara. Então, a gente precisa se adaptar a esse novo jeito, essa nova relação médico-paciente. Quem se adaptar a essa relação vai ter um crescimento, vai ter muito mais felicidade no consultório. Eu sei que eu estou falando para residentes, às vezes, o trabalho de residência, ele deixa essa relação um pouquinho mais encurtada, mas vocês vão ver que dá para a gente fazer uma boa relação, mesmo atendendo de uma maneira um pouquinho mais rápida ou um pouquinho mais objetiva, a gente consegue fazer essa correlação. E aí, considerando, e vocês vão ver isso na carreira de vocês, que todo consultório é uma empresa e que os nossos pacientes são os nossos clientes, eu fiquei me perguntando, a gente tem conexão com todo mundo hoje pela internet, mas a verdadeira ligação ela é muito mais fraca do que antigamente. Então a gente tem um monte de amigos, mas a gente não tem nenhum. E a gente tem várias conexões, mas a gente também não tem nenhuma. Então, o que as pessoas estavam fazendo para se conectar de uma maneira forte com as outras pessoas? E eu fui ver nas grandes empresas, eu fui estudar marketing, fui ver isso lá fora. Eu vou trazer um conceito para vocês. Eu vou compartilhar minha tela agora e eu vou falando com vocês aqui. E se tiver algum problema, Rafael, você me interrompe, só para a gente ver se está tudo certo aqui. Peraí, só me dá um segundo. Peraí, pronto. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Então, né? Então, beleza. Então, eu estou trazendo um conceito aqui chamado Narrative Transportation. O que é isso? As grandes empresas de marketing, eles têm feito isso com os clientes. Se você pegar todo mundo que está se envolvendo em uma relação, seja comercial, mas você está com outras pessoas, e se você trouxer todo mundo para a mesma história, e todas as pessoas se sentirem parte de uma história única, a relação entre as pessoas vai ser muito forte. Então, esse conceito... Peraí, eu não estou conseguindo mudar aqui. Só um segundo, pessoal, desculpa. Peraí. Mudou a página para vocês? Aí mudou, né? Então, esse conceito, eu não quero dizer que você vai contar uma história para o paciente, mas todo mundo acorda de manhã sendo o personagem principal da própria história. Então, a gente precisa se colocar dentro de uma história onde o personagem principal não é a gente, pessoal. Desculpa dizer, mas não é a gente. E se a gente for ver os filmes de Hollywood, história bíblica, o livro que você está lendo agora, qualquer filme que você vai assistir, os personagens da história são esses. É o personagem principal, tem o vilão, tem um guia, tem uma visão de fracasso, que é se esse personagem não conseguir conquistar aquilo, e tem a visão de sucesso se ele conquistar aquilo. Então, dentro desse cenário, a gente precisa se colocar como o quê? Como guia. A gente precisa ser o guia dos nossos pacientes. Então, a gente tem que ter isso na cabeça, a gente precisa ser o guia. Legal, mas a gente vê muitas pessoas diferentes. E como que eu consigo ser um guia bom para tantas pessoas diferentes? Porque existe uma forma para ser o guia, e sobre isso que eu vou falar um pouquinho. A gente já faz instintivamente esse ajuste na relação com as pessoas. Então, você vai pedir um favor para sua esposa, ou você vai pedir um favor para o seu chefe, ou para um seu amigo, você vai falar de maneiras diferentes. Até em períodos do mês, você sabe, você pode falar, o seu chefe está mais bravo, está mais estressado, a parte financeira está ruim, você pode falar com mais cautela ou mais tranquilo, e a gente consegue adaptar o discurso conforme as situações e conforme as pessoas. Eu fui buscar se existia uma ferramenta para entender melhor as pessoas. E ela existe, essa ferramenta chama-se Enneagrama. Tem esse livro, se alguém quiser ler, é muito legal, The Road Back to You. O Enneagrama é uma ferramenta que ele tipifica personalidades humanas. Então, assim, na infância, as personalidades elas vão se formando. Então, tem uma criança que, por exemplo, ela quer doar o lanche para o amiguinho porque ela tem pena do amiguinho. Tem uma que quer doar o lanche porque ela quer receber palmas da professora. Tem uma criança que fica olhando as outras crianças brincarem, mas ela tem medo de entrar na brincadeira, ela só analisa. Tem outra criança que mergulha de cabeça sem pensar. E com isso vão se formando as personalidades e a gente vai levando isso para a vida adulta. E quando a gente consegue entender como é a nossa personalidade, como é a personalidade de quem está ao nosso lado, a gente consegue fazer essa máquina girar de uma maneira muito mais efetiva. Então eu tenho muito claro com as pessoas que trabalham ao meu lado o tipo de pessoa que é cada uma delas. Então, por exemplo, eu tenho secretárias muito mais introvertidas, que eu deixo para fazer uma parte mais burocrática. Eu tenho secretárias muito mais expansivas, que vão atender os meus pacientes. E o Enneagrama é muito legal, porque ele divide essas nove personalidades, eu coloquei aqui para vocês. Se tiver algum estudioso de Enneagrama, existem vários jeitos, tá, de se falar, mas basicamente aqui dá para entender um pouquinho deles. Então tem o perfeccionista, que é aquela pessoa que se cobra muito para fazer tudo perfeito. Às vezes ela até se trava porque ela quer aquilo tão perfeito que ela não faz. Tem o helper, que é aquela pessoa que quer ajudar todo mundo.
mas ela também quer ser reconhecida por isso, então se ela não é reconhecida, ela fica um pouco chateada. Tem o performático, que é aquela pessoa que eu chamo de camaleão social, ele quer se dar bem em qualquer situação, ele quer se virar bem, ele quer ser reconhecido por isso também. Tem o romântico, que é aquela pessoa que precisa de um drama, precisa ter um violino tocando nas ações da vida dela. Tem o investigador, que é aquela pessoa que é muito estudiosa, mas tem muita dificuldade na relação com as pessoas, isso tem muito médico assim. Tem o loyalist, que é a pessoa que segue muitas regras, mas também é muito medrosa, então ela se trava muito no medo. Entusiasta, aquela pessoa que mergulha de cabeça, ela nem olha para as coisas, ela acha que ela nem olha para o lado negativo das coisas, ela quer ir, não, vamos, vai dar certo, ela faz, ela nem pensa muito e vai. Às vezes ela quebra a cara, mas ela faz. Tem o desafiador, o challenger, que é aquela pessoa que ela precisa do conflito para se sentir confortável. Então, ela não vai te dar valor se ela te provocar e você não responder, ela não te dá valor. É aquela pessoa que está num jantar de família e tem pessoas com visões políticas diferentes, ela fala, e aí, o Bolsonaro, hein, pessoal? Só para ter aquele conflito, que ela vive disso, ela gosta disso. E tem o peacemaker, que é aquela pessoa que está sempre de boa com todo mundo, mas também passa um pouquinho por cima das vontades dela. Ela está sempre querendo fazer as pazes com todo mundo. Então, mas isso é muito bom, você conhecer os outros para ter esse gerenciamento aí das relações no trabalho, mas mais importante do que isso é o autoconhecimento, é você se conhecer, para você entender a sua personalidade e não cair no forte da personalidade. Então, se você é um cara que é muito perfeccionista, você tem que se entender e se auto-falar, olha, eu sei que a incisão não vai ficar perfeita, eu posso seguir, eu posso operar mesmo assim, eu sei que talvez o ângulo não fique perfeito, mas é o melhor que eu posso fazer hoje. Ou se você é um cara que, o número 5, por exemplo, que você é muito estudioso, mas tem dificuldade com as pessoas, você vai se forçar a dar um sorriso, ou olhar no olho na consulta. Então é importante a gente se entender. Isso é tão importante que tem vários trabalhos aí da Harvard Business Review que falam que os CEOs de sucesso são aqueles que têm autoconhecimento. Legal, mas eu estou correndo um pouquinho, eu estou angustiado um pouco com o tempo, mas e aí depois qualquer coisa vocês me interrompem aí se eu estiver passando muito da hora. Mas tudo isso não responde a uma pergunta que eu trouxe aqui. Como que eu vou interagir rapidamente com o paciente? Porque às vezes eu tenho uma consulta de 40 minutos, mas eu posso ter uma consulta de 5 minutos. Então eu fui procurar onde e qual era a ferramenta que eu podia ter para interagir rapidamente e fazer uma conexão rápida com essa pessoa. E eu achei essa resposta numa profissão, e foi muito interessante. E agora eu não consigo ter feedback, eu queria que vocês chutassem, ou pensassem na cabeça de vocês qual é essa profissão. Aí muita gente me fala, vendedor, psicólogo. Sim, todos eles têm que fazer uma conexão muito rápida, mas eu fui achar essa conexão num negociador de reféns no FBI, ele escreveu esse livro, Chris Voss, Never Split the Difference. Para vocês que acompanham o Instagram, ele está dando agora uma masterclass de negociação, eu não assisti, mas o livro é muito interessante porque ele tem que fazer uma conexão muito rápida com alguém que está sequestrando uma pessoa ou tendo um refém no banco. E eu não quero comparar nossos pacientes com bandidos, mas é muito interessante que ele traz muitas ferramentas para você se conectar rapidamente com um desconhecido. E eu resolvi trazer duas aqui que eu acho que são essenciais para o nosso dia a dia, para as nossas consultas, e que me ajudam muito no consultório, eu tenho certeza que podem ajudar vocês aí desde agora. A gente nomear desejo e necessidade. Então, quando você nomeia desejo e nomeia necessidade, você faz uma conexão, e eu vou explicar. Quando ele chega para um bandido que tá sequestrando, ou está num banco, está cercado por policiais, e tem reféns, ele vai nomear o desejo daquele bandido, e ele fala, eu sei que você tem uma dificuldade, ou precisa do dinheiro, ou por algum motivo está lá, então ele nomeia esse desejo do bandido, mesmo que ele não concorde com ele, e aí depois ele nomeia a necessidade, mas você precisa sair daqui bem e vivo. E aí eu queria que a gente trouxesse isso para o consultório, porque é importante a gente nomear desejo e necessidade. Tem pessoas que vêm querendo um abraço no consultório, mas precisam de uma cirurgia. Tem pessoas que querem uma cirurgia, mas precisam de um exame. E é muito importante a gente diferenciar essas duas coisas e nomear para fazer esse rapport, essa conexão. O desejo, como que a gente vai nomear esse desejo? Como que a gente vai fazer a conexão do desejo? Trazendo empatia, trazendo uma escuta ativa, ouvindo o que essa pessoa está trazendo para a gente e falando. Então você repete a fala da pessoa, você mostra que você está lá. Às vezes é difícil, às vezes a vida é corrida e a gente está no consultório pensando em 10 mil coisas, mas é importante a gente parar e ouvir um pouquinho o paciente, talvez responder um pouco do que ele está falando e nomear um pouco do desejo dele. Então, no meu consultório, eu sei que tem gente que
vai lá que quer emagrecer, que come chocolate, doce, e eu preciso ter empatia com a pessoa. Eu falo, eu entendo quão difícil é hoje fazer uma dieta, sua vida é muito corrida, é difícil ter 3 filhos, é difícil trabalhar. Então, assim, você nomear, por mais que alguma outra coisa você não concorde, mas nomear o desejo e ter um pouco de empatia com a pessoa. Quando a gente fala de necessidade, a gente já fala do problema da pessoa. Então, a gente precisa nomear também. Então, o seu problema é tal coisa ortopédica, não sei. Para cada um de vocês aí tem um problema, mas a gente nomear o problema e já acrescentar que a gente sabe como resolver o problema. Ou se a gente não souber, que a gente sabe ir atrás, fazer um fórum de discussão, e a gente vai resolver ou já resolveu esse problema. Por que é importante isso? porque a gente vai mostrar autoridade. Se você juntar a autoridade com empatia, você vai ter uma pessoa que vai falar sobre você, que vai querer ouvir de você de uma maneira muito constante. Isso só vai crescer o consultório, e você não vai precisar nem se divulgar, ele vai crescer de uma maneira exponencial. Então, pessoal, mostrar empatia, mostrar que a gente tem autoridade, que a gente sabe o que a gente está fazendo, mas sempre lembrando de ser um guia para essa pessoa, de não ser o personagem principal. Às vezes a gente, sendo um bom guia, você vai ser o herói dessa pessoa, você vai ser o herói dessa história. Mas na consulta a gente é só um guia, tá? Então a gente vai dar um pouquinho do que aquela pessoa quer, mas a gente vai realmente resolver o que ela precisa. É isso, pessoal. Eu coloquei aqui nessa próxima tela um QR Code e eu queria explicar um pouquinho. Além do evento que a gente traz essas ferramentas práticas para crescer o consultório, eu faço um podcast também onde eu trago pessoas que vivem de consultório, que ajudam a gente a melhorar o consultório de todas as áreas. Por exemplo, o episódio de amanhã já vai falar sobre vendas. E nesse podcast a gente conversa sobre melhorias para o consultório. Então, se vocês tirarem foto do QR Code, vocês vão entrar numa página do podcast. E aí vocês podem ouvir no Spotify, no Apple e onde vocês quiserem. Além do podcast, nessa página também vocês podem se cadastrar para receber vídeos semanais com dicas para o consultório. Eu ainda não comecei a mandar os vídeos, eu vou começar, é um projeto, primeira mão que eu estou colocando isso, mas vocês já se cadastram e vocês vão começar a receber. Eu espero que vocês tenham perguntas, pessoal, tá bom? Muito obrigado. Para mim foi um prazer falar sobre isso, eu adoro falar sobre isso. Vocês me ouviram ou vou ter que fazer tudo de novo? Não, foi excelente, Daniel. Excelente, Daniel. Agradecer aí também ao Leandro pela indicação do seu nome, foi muito bom, sensacional a sua palestra, a sua aula. Rafa, quer fazer algum comentário, Rafa? Eu quero sim, cara. Eu adoro esse tipo de palestra porque ela retoma alguns conceitos humanísticos muito importantes na nossa profissão, né? E a gente que é ortopedista, a gente às vezes ortopedista, mas acho que o médico contemporâneo ele se interessa muito por tecnologia, por inovação, na área de ortopedia, por classificação, pelo material de síntese, pela novidade, pelo torque, pelo parafuso diferente, pela placa nova. E, na verdade, todos esses recursos são basicamente ferramentas que nós usamos para que nós possamos acessar nossos pacientes, né? Que eles sim são o fim da nossa atividade. Eu também acho que, na verdade, a profissão médica ela abre muito. Então, existe a possibilidade de nós atuarmos exclusivamente como consultores. O Daniel praticamente é um coach já, né? Só faltou usar a palavra mindset, Daniel. Não usei. Mas, assim, é excelente aula. Agora, o que acontece é isso, né? É que, na verdade, para a maior parte de nós que somos assistentes, nós percebemos que nós precisamos dar uma certa lembrança dessa característica, né? Que é o contato humano, essa coisa que a gente aprende naquela aula de psicologia médica do segundo ano da faculdade, que é empatia, isso faz um sentido enorme e o sucesso profissional muitas vezes ele depende disso, né? Nossa capacidade de fazer conexões rápidas, de rapidamente discernir o que o paciente precisa, não o que ele quer, né? É que nem quando a gente tem filho, né? A gente não dá para o nosso filho o que o filho quer, a gente dá para o nosso filho o que o filho precisa e com o paciente é a mesma coisa, né? Então, como é que a gente faz para estabelecer isso? Eu acho que você deu dicas excelentes, eu tenho certeza que dá para aprofundar muito esse assunto, e tem até aqui uma pergunta da Thalita, né? Que ela perguntou o seguinte, deixa eu trazer isso. Como lidar com a relação desgastada entre médicos
e causas trabalhistas, laudo médico, atestados. Qual é o seu insight sobre o médico que tem dificuldade de atender aí pacientes que têm o objetivo de ter ganho secundário, que é só atestado, que é laudo? O que você sugere? Eu acho que o nosso atendimento, ele tem que ter muito relacionado com o nosso objetivo. Se você faz uma coisa que você não gosta, que você não tinha objetivo de fazer, você precisa repensar um pouco a maneira de agir. Então, tem médicos que lidam muito de uma maneira muito tranquila em relação ao atestado, dar o atestado e não se preocupa com isso. Agora, se isso te incomoda, a gente tem o direito de não dar o atestado para alguém que não tem o problema. Então, é estabelecer uma rotina. Se você tem dificuldade de você dizer não, você pode terceirizar isso. Então, olha, minha clínica não pode, meu conselho não permite. Para esses casos, você precisa passar num perito especialista disso. Então, assim, existe uma maneira de dizer não. Qual é essa maneira? Eu não sei o perfil dos seus pacientes, mas existe essa maneira de dizer não. Sempre existe. E às vezes você precisa dizer um não para a pessoa para dizer um sim para você. Porque, pelo que eu entendo, Thalita, você está tendo um desgaste em toda a consulta que isso acontece. Então, talvez você tenha que mudar o padrão de resposta seu nessa consulta para você parar de se desgastar com isso. E se o paciente sai um pouco chateado e é um paciente que não vai te trazer outros pacientes, talvez comemorar e falar que bom que eu estou tirando esse perfil de paciente do meu consultório. Então, às vezes, a gente precisa falar alguns nãos. Eu perco alguns pacientes com um perfil que eu não quero para o meu consultório, porque se cada vez mais vem paciente que sabe que a Thalita dá o atestado, você pode ter certeza, cada vez mais vai ter paciente pedindo atestado para você. A partir do momento que você não dá o atestado, talvez você fique famosa por não dar o atestado. Maravilhoso, vai ser ótimo para você. Então, eu acho que você precisa entender o seu objetivo e saber dizer alguns nãos para você dizer o sim para você. Eu não sei se tem alguma outra pergunta, mas eu fiquei pensando na ortopedia e principalmente para residente, que quando eu dei essa palestra no evento, alguns residentes me perguntaram sobre o tempo que eles tinham para fazer essa conexão com o paciente. Se você chegar para o paciente que tem uma lesão e perguntar como ele fez essa lesão, e vocês sempre perguntam, se você fizer um pequeno comentário pessoal sobre você andando de esqui, sobre você jogando futebol, jogando basquete, correndo, ou alguma atividade física que você faz, na qual a pessoa se machucou, isso vai gerar uma curtida. Se a pessoa gostar do mesmo jeito que você, é o famoso compartilhado. Estou fazendo a conexão mundo real virtual. Então, assim, aquela história que a gente brinca, que time você torce, e o cara é do mesmo time que o seu, é uma curtida. Agora, quando o cara viajou, quando o seu paciente viajou para esquiar e rompeu o joelho, você também rompeu o seu joelho, e você contar um pouquinho da sua história, e eu não estou pedindo para você tirar foto da sua família e postar em nenhum lugar, mas na consulta presencial, você está contando um pouco da sua história, mostrando que você é gente, porque médico é gente também, mostrando que você é vulnerável, você está compartilhando com o paciente, isso vai criar uma conexão que é indesconectável, não sei se existe essa palavra, mas é uma conexão muito forte. Essa conexão, Daniel, é extremamente importante, né? E o que eu acho que ela tem vários motivos para nós não nos conectarmos com o paciente, né? Um deles é o que a Thalita falou, né? Aquela condição ruim de trabalho, mas essa condição de ruim de trabalho é uma condição que nós nos colocamos, né? Durante um certo tempo da vida. Por outro lado, quando a gente lembra da nossa formação médica, né? O motivo pelo qual nós escolhemos faculdade de medicina, nós éramos idealistas, né? Nós imaginávamos que eu queria ser médico para ajudar as pessoas, né? Que eu quero ver o que eu posso fazer pelas pessoas. E eu acho que a vida é dura mesmo, em alguns momentos da vida a gente perde esse idealismo, mas eu acho que é importante tentar ter isto, tentar fazer isso frutificar em todos os momentos. Quando a gente estava no internato e víamos nossos primeiros pacientes, nós tínhamos isso ainda, né? Nós não queríamos dispensar logo o paciente, nós não queríamos derrubar aquele monte de fichas para acabar logo. E a questão é essa, como é que nós fazemos para que em momentos de pressão nós mantenhamos essa dignidade, essa integridade, essa humanidade, porque é isso, para aquele paciente que vai ficar 5 minutos com a gente no pronto-socorro, ele está lá, aquele é muito mais importante do dia dele. Então, como é que eu faço para valorizar esse momento? Eu acho que quando a gente se coloca, né, na pele da pessoa na nossa frente, a gente tem essa oportunidade de fazer essa conexão, né? A gente fala, se fosse eu que tivesse essa conexão, se eu tivesse
numa situação pior? Como é que eu estaria agora com essa dor? Ou se eu tivesse a ignorância que esse paciente tem, né? Quer dizer, às vezes a gente fala, puta, você é um tigrão, não entendi nada que eu falo, mas se eu tivesse nessa condição de ignorância e fosse procurar alguém, como é que eu faço para que eu consiga acessar? Eu acho que uma característica importantíssima, que tem tudo a ver com o que você falou de tentar entender essa thread, né? Esse pequeno fio da meada que faz você se linkar com o paciente, é a atenção, né? É colocar atenção no que você está fazendo. Porque realmente, se eu estou preocupado no que eu vou comer depois do almoço, que horas que vai acabar meu ambulatório, quantas fichas que ainda tenho para atender, realmente o negócio não anda. Então, acho que quando a gente está com aquele paciente, seja aqueles 3 minutos, 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, cara, estar ali de corpo e alma faz toda a diferença. Toda a diferença. Sim. Joia. Muito bom, Daniel. Obrigado aí mais uma vez.